Oi pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou o João, sou fundador aqui da NoFake e hoje eu tenho a honra de a gente trazer o delegado Wagner Carrasco da Civil do Estado de São Paulo para uma live. Nessa live a gente vai falar sobre o combate à pirataria no estado de São Paulo. O Wagner, ele é uma referência no assunto, né, sobre o combate à pirataria, já participou à frente de várias operações de combate à pirataria no estado de São Paulo e agora eu vou convidar ele aqui para a gente poder conversar sobre esse tema. Lembrando que no final vocês podem mandando as perguntas que a gente vai estar aqui sobre o assunto. Pode mandar pergunta que a gente vai estar aqui e a gente vai refazer essa pergunta para o delegado, tá bem? Vamos lá, estou chamando ele aqui. Opa, tudo bem, delegado? Tudo bem, tudo jóia. E com você, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Bom, participando dessa live com a gente é realmente uma oportunidade e isso é uma aula incrível que a gente vai ter aqui para falar sobre o assunto com o senhor. Você me escuta bem? Agora escuto, João Carlos, escuto. Ah, É, sim. muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar participando dessa live com você, com vocês aí, com o pessoal do NoFake. Agradeço a participação de todo mundo aí, o pessoal que está entrando, e é uma satisfação poder esclarecer alguns assuntos relacionados à pirataria. Sim, sim, vai ser bem interessante. Delegado, para a gente começar a live, queria que você contasse um pouco, né, da sua história, contasse um pouco sobre você até chegar aí assumir a titularidade da DIG, né, aí em São Paulo. Certo. É, eu estou já na Polícia Civil, né, e no serviço público, na verdade, há quase 20 anos. Esse ano eu vou completar quase 20 anos de serviço público. Trabalhei sempre na Secretaria de Segurança Pública. E na Polícia Civil eu já estive em alguns departamentos, no departamento da capital, e trabalhei em alguns distritos policiais locais, né, da capital. E posteriormente tive a honra, o privilégio de ter trabalhado no DEIC, na Divisão de Crimes contra o Patrimônio, onde permaneci um tempo. E minha última estada aí foi o Departamento de Narcóticos aqui em São Paulo, em que permaneci mais 4 anos e fui titular de uma delegacia lá, combatendo aí o narcotráfico aqui no estado de São Paulo. E foi com esse know-how, até esse aprendizado que nós tivemos lá, até de combate a crimes patrimoniais, e bem como crimes de narcóticos, aí, né, crimes de tráfico de droga, que nós trouxemos para cá. E eu assumi a delegacia no início do ano passado, no início de 2019, que eu vim ser titular aqui da delegacia, da primeira delegacia da DIG, do DEIC, né, que é a Delegacia Antipirataria do DEIC. Sim, sim. E desde então vem fazendo um excelente trabalho, né? No ano passado a gente teve um grande número de apreensões, né, que foi realizado, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Delegado, para a gente começar, né, contextualizar o pessoal aqui na live, queria que você comentasse um pouco sobre o crime de falsificação, para a gente poder contextualizar aqui o pessoal. Certo. Quando nós falamos aí de crimes de falsificação, crimes de pirataria, a modo geral, e para a gente não entrar muito dentro de termos jurídicos, etc., para a gente falar de forma mais geral e tentar explicar melhor o que acontece, vai depender muito do tipo de conduta que for praticada e do tipo de bem jurídico ou o tipo de bem tutelado pelo legislador que foi violado. Nós aqui trabalhamos e temos uma atribuição que abrange desde crimes previstos lá no Código Penal, que tratam-se basicamente de violações a direito autoral, e também dos crimes que violam aí a propriedade industrial de modo geral, dentre eles patentes, marcas, todos esses que são bens jurídicos protegidos pelo legislador, e é o nosso arcabouço jurídico aqui, e a gente trabalha dentro dessa seara aí de atuação e dentro desse ramo do direito no que tange à proteção a esses bens jurídicos. O mais comum e o que mais acontece para nós, só para o pessoal entender melhor, e o que nós atuamos mais no dia a dia, são com relação, na verdade, aos crimes contra a propriedade industrial.
por exemplo, para quem tem um entendimento melhor, se nós estivermos falando aí de uma falsificação de CDs ou então de sinais a cabo, de streaming, desse tipo de coisa, nós estamos falando de uma violação ao direito autoral que está previsto lá no Código Penal, no artigo 184. Ao passo que se a gente estivermos tratando aí de uma falsificação de roupa, de calçado, nós estamos lidando e tratando aí dos crimes contra a propriedade industrial. Então, vai depender do tipo da contrafação, do tipo de falsificação que ocorre. Bem como tem também a situação que, muitas vezes, algumas falsificações acabam ensejando também uma responsabilização por crime contra a saúde pública. Como, por exemplo, nas hipóteses em que há uma falsificação de remédio, ou mesmo uma falsificação de um álcool em gel, como nós vimos aí muito acontecer nesse período de pandemia. Então, aí também teria enquadramento legal dentro desses crimes específicos. E todo esse ramo é abrangido pela atuação da nossa delegacia aqui, do DEIC. Sim, sim. Interessante. E, recentemente, com essa questão de pandemia, a gente tem percebido aí uma migração nessa parte da pirataria, para onde os falsificadores eles estão migrando. Desde que quando nós chegamos aqui, nós estabelecemos uma metodologia de trabalho, né? E algumas estratégias de trabalho que surtiram aquele surpreendente resultado no ano de 2019 que você mesmo citou, né? Entretanto, e nós continuamos a executar o trabalho com base naquela estratégia inicial de 2019. Ao entrar 2020 e com a chegada do vírus aí do Covid-19 e a entrada da pandemia que iniciou-se em 22 de março, mais ou menos, nós tivemos que reformular e começar a pensar numa forma de atuação diferente. Porque, bem como você observou aí, os falsificadores também alteraram. Eles buscam a comercialização disso. Então, eles vão buscar a clientela em conformidade com aquilo que o consumidor busca no mercado. Então, em virtude da pandemia, o que passou a ser buscado no mercado, principalmente naquela fase inicial de pandemia, quando ainda não havia uma flexibilização total da Anvisa em termos de produção de álcool em gel, etc. O que se tinha bastante era falsificação de álcool em gel, muita falsificação de máscara, porque é o que passou a vender. Então, se nós tivemos uma queda de comercialização de roupa, por exemplo, de modo geral, as máscaras tiveram um salto na produção, né? E dentre outros produtos, né? Eu até cito um exemplo, que não é uma questão de pirataria, mas conversando com um vendedor de sofá. Ele até me disse, ele falou, eu perguntei, né? E como está o mercado para você? Está meio ruim? Ele pegou e falou assim, não, pelo contrário, doutor. O mercado nosso está superaquecido. Por quê? É uma oportunidade em que o pessoal está cumprindo a quarentena, ficando em casa e percebe se eles estão precisando usar mais o sofá do que antigamente. Então, por conta disso, eles começaram a procurar sofás melhores, né? Então, é mais ou menos, fazendo um paralelo dessa conversa, está sendo uma analogia, é mais ou menos isso. Ou seja, o mercado, ele também se molda conforme a situação, né? E foi isso que nós vimos e nós tivemos que alterar, então, a nossa estratégia de trabalho para continuarmos a ser efetivos, tal qual nós fomos em 2019. E por isso que nós inclusive na pandemia, a delegacia não parou, nós continuamos trabalhando e focando a nossa atuação em fábricas, em depósitos grandes que armazenavam produtos esperando o término da pandemia. Ou então que produziam máscaras, ou que produziam aquelas coisas que têm uma maior facilidade para comercialização e que é muito vendida através da internet. Sim, sim. Fazendo um paralelo aqui, eu acho que a gente tem que estar sempre observando ali quais são as tendências do mercado, as tendências do consumo, porque acaba que os falsificadores eles vão ali entrar ali, eles verem uma oportunidade, eles vão entrar, e a gente está sempre tentando estar à frente deles, né, nessas migrações que eles fazem no mercado, né? Mas você pode contar um pouquinho mais sobre essa estratégia que tem dado tão certo quanto deu em 2019? Na verdade, o que nos ajudou e a estratégia que nós acabamos adotando foi pautado nesse know-how que nós temos, que tanto eu quanto minha equipe, que a gente já está junto já há um tempo, e a gente veio para cá e começou a desenvolver no seguinte sentido.
Nós deixamos de sufocar, não que nós deixamos, né, na verdade, nós não pensamos exclusivamente naquela ponta de comercialização que são as lojas. Nós passamos a ver a identificar e traçar toda a cadeia de comercialização de produtos piratas, desde a sua produção, armazenamento, transporte e, por derradeiro, a distribuição. E nós começamos a atuar em todos esses segmentos. Então, dependendo da oportunidade que nós temos e do momento em que a gente consegue entrar nos levantamentos e na investigação, a gente atua em qualquer uma dessas etapas. Então, nós demos um foco inicial até para atacar essa produção e esse armazenamento, que ali, em uma operação, a gente acaba evitando que isso, por exemplo, né, armazene dezenas de lojas, né, que esses produtos cheguem em dezenas de lojas e faça com que nós façamos dezenas de operações ou dezenas de trabalhos, ao invés de fazer um só trabalho e pegar todo aquele produto que chegaria, então, às mãos de 10 lojas ou 10 pontos comerciais. Então, basicamente, foi isso que é o que exatamente nós também, quem trabalha com narcótico faz, né? Ele acaba trabalhando não só sufocando, também faz, né? Sufocando os pontos de venda, mas é muito mais interessante, muito mais efetivo você pegar aquele ponto de distribuição, o local em que fica armazenado os produtos e o local em que produz, né? Que lá nós chamamos até dos laboratórios que produziam, e aqui nós temos as confecções e fábricas que produzem os produtos piratas aí. Sim, sim, de fato é uma estratégia até bem mais inteligente, né? Se a gente for parar para pensar, às vezes a gente pensa muito que a questão da pirataria, falsificação, ela vem muito de fora. Mas hoje em dia, no Brasil, já tem tido muitos pontos de produção, né? Você pode comentar um pouco sobre isso? Sim, sempre tem-se uma ideia, né, de que a maioria, nós não sabemos estimar se a maioria sim ou não, mas é assim, que o produto pirata ele só advém do exterior, né, de outros países, mas isso não é verdade. Isso não é verdade, e principalmente nós desenvolvendo o trabalho aqui à frente da primeira delegacia, nós começamos a verificar que nós temos no estado de São Paulo alguns polos de produção de falsificados, né? Assim como nós temos em outros estados aqui no Brasil, também locais em que produzem determinados tipos de produtos piratas, né? E bem como na própria capital. Por exemplo, aqui na capital nós temos, e nós atuamos, principalmente aí nesses tempos de pandemia, em diversas confecções. Então, esses produtos, roupas piratas e máscaras piratas, até almofadas, de certa forma, falsificadas, elas saíam daqui mesmo de São Paulo, de algumas confecções, ou da capital ou região metropolitana. Fábrica de perfume, né, contrafeito também. Nós tínhamos aqui na região metropolitana de São Paulo uma fábrica de perfume, então, aqui dentro. Então, isso não advém no exterior. Assim como cidades que são polos, como a cidade de Franca, que é um polo produtor de calçado, também produz uma gama de falsificação. No ano passado, para se ter uma ideia, nós realizamos 3 operações lá, em Franca. No total, nós identificamos falsificação em pelo menos 14 fábricas. É um número bem expressivo. Então, nós temos cidades de Minas Gerais, como, por exemplo, Nova Serrana, que a Polícia de Minas Gerais executou uma operação lá no ano passado também, fechando algumas fábricas, realizando algumas apreensões lá naquele estado, em que Nova Serrana também tem diversas fábricas que também produz calçado. E o pior, né? Para nós, esse calçado é que abastece o centro de São Paulo também. Então, eles trazem de lá e vêm abastecer o centro de São Paulo. A cidade de Apucarana, no Paraná, também tem diversos locais da cidade de Apucarana que comercializam e produzem, né, produtos falsificados. Então, nós temos essa produção aqui também dentro do Brasil. Isso não só advém de fora. E tem também aquela gama de produtos que também vem de fora, né, para ser realizado isso daí. Sim, sim, mas cada vez tem ficado mais restrito também nessa chegada até o Brasil. Sim, há um combate efetivo, né? Nós aqui, para trabalhar com relação à pirataria, nós temos é preciso ter uma sinergia e um comprometimento dos órgãos e principalmente das pessoas que compõem esses órgãos, né? Em São Paulo, nós somos privilegiados nesse aspecto, posso dizer,
porque nós conseguimos ter uma sinergia muito grande. Então, nós temos conselhos nacionais e conselhos estaduais, e bem como associações que combatem a pirataria e que têm uma sinergia muito grande com nós, da Polícia Civil, em especial aqui, a Delegacia Antipirataria do DEIC, a Prefeitura Municipal, que também executa um excelente trabalho no que tange a essa questão de coibir o comércio ilegal. A própria Receita Federal, que atua inclusive nos portos, né, e aeroportos, então ela tem essa atuação e tem um trabalho efetivo com relação a isso, e a gente troca informações com relação a essas atuações que a gente vai realizar, no sentido de implementar um melhor direcionamento, uma melhor eficiência no nosso trabalho. O setor privado, né, os escritórios de advocacia que representam as marcas e as próprias marcas têm voltado muito e têm percebido que tem que ser combatido muito a pirataria, então eles procuram nos dar o suporte também nesse sentido, então tem essa atuação também constante de coibir essas práticas. Nós temos a Guarda Civil Metropolitana, que também auxilia muito, que faz parte da prefeitura também, auxilia muito nesse combate. Então, nós temos aí diversos órgãos, e hoje também a Polícia Rodoviária Federal, que também executa um excelente trabalho nessa questão do transporte, né, desses produtos de um local a outro. Então, nós temos hoje uma sinergia entre esses órgãos e buscamos, então, implementar e desenvolver um trabalho com uma conversa, né, entre nós, no sentido de fazer o melhor trabalho possível, o trabalho mais eficiente possível e combater a pirataria. E nós até já entendemos que isso está dando resultado, que tem sido bom. E não só a questão da pandemia acabou contribuindo para uma diminuição da comercialização de produtos piratas, mas também a nossa atuação foi responsável por isso, e nós já vemos uma mudança de cenário relativo a isso, essa questão da pirataria aqui em São Paulo. Foi num prazo até relativamente bem curto, né, que essa mudança já tem acontecido, né? Chegou uma pergunta aqui para a gente, perguntando quais são os produtos que mais são apreendidos nessas operações. Tá, nós temos uma variedade, uma gama muito grande de produtos, né? Então, nós temos produtos eletrônicos, dentre eles, e principalmente, né, acessórios relacionados a celular, né? Haja vista aquilo que volta daquilo do comércio, né? Haja vista que hoje em dia a difusão do celular é muito grande. Então, nós temos muitos produtos eletrônicos e principalmente acessórios relacionados a celular. Temos tênis em demasia, muito tênis, principalmente roupa também. Nós temos muita roupa apreendida. Então, a grosso modo, a maioria dos produtos que são apreendidos são esses. Mas nós temos, além disso, também lâmpadas, nós já aprendemos lâmpadas, cosméticos, remédios, álcool em gel, máscara de proteção. Então, é uma gama enorme, imensa de produtos. Inclusive, nós tivemos uma apreensão que foi muito sui generis, né, que foge à realidade, são casos específicos e poucos casos foram feitos dessa magnitude, de apreensão de réplicas de veículos famosos, veículos aí que custam mais de milhões de reais, que nós conseguimos também executar um trabalho nesse sentido aqui no estado de São Paulo, e depois outros também estados acabaram executando trabalhos mais ou menos nesse sentido, até com algumas informações que foram compartilhadas através do que nós fizemos aqui. Sim, sim. Falando sobre isso, eu cheguei a acompanhar essa operação na TV, quando saiu, teve uma grande repercussão. Qual foi o destino que os carros tiveram? Então, a destinação, até estou vendo uma pergunta, não posso tomar liberdade de já responder, João Carlos? Pode, fica à vontade. Foi feita uma pergunta ali, no sentido, o que acontece com esses produtos depois de apreendidos, e eu já respondo do carro também. A grosso modo, o que acontece? Nós efetuamos a apreensão disso, e obviamente a polícia não tem uma estrutura física para manter isso num depósito, na polícia, num órgão público, e nós conseguimos, junto às marcas, efetuar o depósito para eles. Então, os escritórios de advocacia que representam as marcas ficam como depositários desses produtos, levam para um depósito particular e arcam com essa despesa, né, de manter em depósito. E nós, posteriormente, após relatado o inquérito policial, que tem todo o procedimento criminal, a gente representa para que seja dada uma destinação a esses produtos. Em regra, a destinação que é dada a esses produtos pelo juiz é a destruição. E com relação aos veículos, isso não é
diferente. Tá? Com relação aos veículos, isso não foi diferente. Né? O juiz ele determina que seja feita a destruição desses produtos, inclusive seguindo critérios, né, ambientais, etc. Então, tudo isso é observado, os locais que fazem têm essa certificação e eles fazem essa destruição. Cabe citar que isso foi uma preocupação também desde que nós chegamos aqui, com os outros órgãos também, e a Prefeitura Municipal de São Paulo, junto com o Estado de São Paulo, estão fazendo uma parceria. Nós temos um projeto em desenvolvimento, que é um projeto muito interessante, que é juntamente com os presídios, no sentido de que algumas roupas apreendidas nós tenhamos a possibilidade, mas é lógico que isso também o judiciário ele terá que se pronunciar nesse sentido, mas nós submeteremos essa apreciação ao judiciário no sentido de fazer a doação para que esses produtos, então, doados sejam doados, então, a essa parceria entre Estado e município, e nos presídios, principalmente roupas, sejam trabalhadas. Aí eles fazem um processo, que é um processo de desfibrilação, que eles falam, né? E aí eles transformam essas roupas, esses produtos piratas, em roupas lícitas, ou então, pelo menos, aquelas mantas que vão abrigar aí os moradores de rua, esse tipo de coisa. Então, isso está em desenvolvimento, é um trabalho muito bom, que está à frente dele o eminente secretário executivo Fábio Lepic, da Prefeitura Municipal de São Paulo, e eles estão executando, e nós estamos vendo como isso vai ficar, e a pandemia acabou atrapalhando um pouco também esse processo, né? Como tudo, né? E nós vamos ver como isso vai ficar, e após isso nós vamos dar andamento nesse projeto, que eu acho que vai ser muito legal e atender muito bem a população aí que precisa nesse sentido. Então, nós já damos mais um benefício, que além de tirar o produto ilegal das ruas, é também dar aí um auxílio àqueles que precisam, através desses produtos que nós tiramos das ruas. Aí. Poxa, parabéns pelo projeto. Realmente consegue, né, resolver dois problemas com uma tacada só, né? A gente consegue realmente fazer uma grande diferença dessa forma. Chegou uma pergunta aqui também, perguntando sobre quais marcas, né, mais ficam em cima dessa questão da comercialização dos produtos falsos e se os advogados podem apreender. Eu acredito que tenha sido isso, sabe? Essa pergunta. Eu não consegui entender bem, mas acho que é nessa linha. Se os advogados podem apreender os produtos falsos. Vejam só, os advogados, eles têm a possibilidade de trabalhar, quem trabalha com propriedade imaterial, né? Eles têm a possibilidade de atuar em várias frentes. Eles têm a possibilidade de fazer um pedido civil e entrar com uma ação civil, no sentido de cumprir um mandado junto com o oficial de justiça e com o apoio policial, se for necessário, e eles podem fazer essa atuação através da Justiça Civil. Pode também protocolizar um pedido junto à Receita Federal, para que seja feito através das atividades administrativas da Receita Federal, né, e de fiscalização. Através da Prefeitura, eles também têm a possibilidade de estar fazendo também essa fiscalização administrativa. Então, cabe ao advogado aí, ele tem esses meios legais para fazer, então, essa atuação. Agora, mas obviamente, para que haja e para que ele execute uma apreensão de per si, é necessário que ele busque esses meios legais, né? E não haja exclusivamente ao bel prazer, chegue lá, fala, esse produto é pirata, vou apreender. Não é bem assim, mesmo até porque nós estamos diante de um crime de ação penal privada, em que a vítima, que é aquele indivíduo que ele está tendo um prejuízo, ou então que é detentor da marca, detentor da patente, é o titular da propriedade industrial ou do direito autoral, ele tem que manifestar-se, né? A maioria deles é de ação penal privada, corrigindo até, eles têm que se manifestar quanto ao interesse em que tenham uma atuação, enfim, nesse sentido. Então, acho que eu espero que tenha respondido aí a indagação. Sim, sim. Falando um pouco sobre os remédios, né, falsificados que o senhor citou, você tem algum exemplo que você pode dar para a gente sobre os riscos que isso pode causar, né, para a população? Que às vezes a gente pensa que a falsificação é só uma questão de roupa, tênis, enfim, né, mas tem outros cenários também que podem fazer bastante mal, né?
Sim, a falsificação do remédio talvez seja uma das piores falsificações, né? Mesmo porque, além desse remédio falso, ele tem um potencial muito grande de fazer mal, pela obviedade, né? Além disso, também, no mínimo, ele não vai fazer aquele efeito esperado. E se a pessoa busca uma profilaxia, um remédio, uma medicação, é porque ela está precisando e ela depende daquele medicamentoso, daquele produto medicamentoso para curar-se daquele problema que ele tem, né? No mínimo, então, isso não vai fazer efeito nenhum. Então, é algo muito grave. É importante, tem diversas dicas, né? É importante que as pessoas tomem muito cuidado ao adquirir um medicamento, principalmente se tratando de medicamento de alto custo e principalmente se for medicamento que tem uma autorização para comercializar aqui, mas não tem locais que comercializem, são trazidos de fora. Nós achamos um arcabouço de informações na internet com detalhes do invólucro, detalhes da caixinha, da draga desse remédio, do próprio frasco desse medicamento, em que o indivíduo pode atentar e fazer uma comparação para tentar verificar se aquilo é falso ou se aquilo não é falso, né? Então, isso tem que se atentar, tem que tomar um cuidado nesse sentido, haja vista que é muito danoso, né? Muito perigoso. Sim, sim. Apareceu um comentário aqui, né, que o falso não tem a tecnologia do original. E, assim, realmente, até questão de... Muitas falsificações são puramente estéticas, né? A gente trazendo para falar um pouquinho sobre tênis, né? Estético porque não tem a tecnologia, todo o desenvolvimento que a marca teve, né? E que tem numa fábrica. Inclusive, alguns maquinários são desenvolvidos exclusivamente para desenvolver aquele tipo específico de tênis. Você pode comentar um pouco sobre isso? Então, realmente, os produtos, e isso o consumidor tem que atentar, né? Não existe vantagem para ninguém a aquisição de um produto pirata. O que se existe é prejuízo, prejuízo, prejuízo. Não tem o que falar em vantagem nenhuma. Para ninguém isso é vantajoso. E essa é a primeira situação. Ou seja, o consumidor ele adquire um produto que não é um produto que não foi testado, certificado, e ele não foi produzido com os mesmos padrões de qualidade do que aquele original, né? Que depende de uma série de certificações e ele é testado N vezes para ser submetido à comercialização. O que, na verdade, não ocorre com o produto pirata. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto nós temos lá uma pessoa que tem que sustentar a família dela, ela monta um comércio de forma legal, segundo as regras estabelecidas pelo direito brasileiro, vai lá e cria, paga, recolhe todos os tributos inerentes à relação comercial. E aí você vê uma pessoa que vende um produto pirata e não recolhe qualquer tipo de tributo. A marca que desenvolve, gasta um dinheiro desenvolvendo toda essa logística de dar o melhor ao seu cliente, ela acaba tendo uma violação. E o nome dela acaba sendo estampado em um produto de baixa qualidade e acaba atrapalhando, além da questão do prejuízo financeiro por uma queda de venda, porque não há uma concorrência leal nesse sentido, também nós podemos ter também a questão da imagem, né, da própria marca. Isso fere a própria imagem da marca. E bem como, né, a questão dos tributos que não são recolhidos. Os tributos não são recolhidos e o Estado não pode alocar esses tributos no local que os estudos de política determinaram que eles deveriam ser destinados. Porque são milhões de dinheiro aí, ou bilhões de reais em tributos que deixam de ser recolhidos aos cofres públicos com a pirataria. Sim, sim. Tem um dado, né, que só no ano passado, um dado do FNCP, que ele disse que só o setor de vestuário perdeu no ano passado 58 bilhões de reais e que junto com o que deixou de arrecadar, né, só com essa questão da pirataria. Então, assim, realmente cria um dano imenso, né, para a gente, para nossa sociedade.
Falando um pouco sobre essas fábricas, né, onde é que esse pessoal confecciona, especificamente de calçados, lá em Franca, as operações que o senhor participou, como é que eram as fábricas, assim, as condições das fábricas, a produção? Você pode fazer esse... Certo. O que acontece, a peculiaridade, o que se tinha de mais peculiar lá, era assim, existem fábricas que produzem botas com a marca própria, então eles têm uma marca que é a marca legalizada, vamos dar um exemplo assim, ou um calçado, né, com a marca própria, e além dessa produção, também faz uma produção do pirata em paralelo. É o que nós temos em regra, isso é uma peculiaridade de Franca, tá? Em regra, é isso daí. Então, eles aproveitam toda a estrutura legal da fábrica, né, para produzir aquela gama de produtos dele, para executar a produção do ilegal também. Então, é basicamente isso que nós temos em Franca. Falando em números ali das apreensões no ano passado, quanto foi o total de calçados que foram apreendidos lá? Do ano passado, nós tivemos uma apreensão bem... Você fala só de Franca? E Então, também, se de puder falar Franca, também não no sei se eu tenho o geral. número, mas na verdade, só de... Para você ter uma ideia, ó, nós fizemos no ano passado cerca de 500 mais de 535 apreensões no total. Tá? Mais de 7,5 milhões de produtos foram apreendidos. Isso lá no ano passado. E isso representando cerca de 79 milhões e meio de reais. Dessa gama aí, mais de 10%, um pouco mais de 10%, cerca de 56 apreensões foram apreensões de tênis. E só essas apreensões de tênis representaram 14 milhões de reais, mais ou menos, é uma estimativa, né? E aí se tem que, no ano passado nós apreendemos cerca de mais ou menos aí uns 141 mil tênis, tá? Então é uma apreensão são apreensões muito expressivas de tênis aí principalmente, são apreensões muito expressivas. Sim, sim, o trabalho foi bem expressivo. Se não me engano, foram 4.000 toneladas, né, ao total de produtos apreendidos. Exatamente, basicamente transformando isso em peso aí é mais ou menos esse número aí. 4.000 toneladas, né? Não são 4 toneladas, são 4.000 toneladas. É muita coisa, muita coisa. É até difícil da gente conseguir dimensionar isso, né? Da gente conseguir imaginar o volume disso tudo, né, delegado? Sim, exatamente. Exatamente. O importante é que acaba se dando um prejuízo muito grande para esses falsificadores, né? Muitos deles, inclusive, acabam com esse prejuízo não conseguindo retornar ao mercado e se impor novamente no mercado, graças a esse prejuízo que a gente acaba dando para eles. Isso é muito, muito importante. Falando nisso, né, sobre todos esses números, o senhor ano passado também foi homenageado por algumas marcas, né, recebeu alguns prêmios internacionais. Você pode comentar sobre isso? Foi uma satisfação, né, fruto do trabalho. Na verdade, o reconhecimento é muito importante, né? O reconhecimento é muito importante. Eu acabo dizendo que eu sou o porta-voz dessas homenagens, que na verdade eu só vou lá para recebê-las, que é uma homenagem a toda a minha equipe aqui, a todo o pessoal que trabalha comigo, é uma homenagem àqueles que me colocaram aqui confiando no meu trabalho, né? Então todos esses que gerenciam direto ou indiretamente esse trabalho relacionado à pirataria e todos aqueles que trabalham conosco da iniciativa privada. Então, na verdade, eu acabo sendo um porta-voz e recebendo essas homenagens, que é uma homenagem em nome deles também. E é muito legal ter esse reconhecimento, né? Nós acabamos recebendo alguns prêmios, algumas homenagens de marcas, por exemplo, a Chanel, em Orlando, acabou agraciando a gente com um troféu simbólico, né? Até representando um dos perfumes mais conhecidos da Chanel, esse troféu, que foi muito legal, então fiquei muito satisfeito, nós ficamos muito satisfeitos com esse reconhecimento. Além disso também, nós fomos reconhecidos por outras associações também, diversas associações, a BPG, dentre outras. O Conselho Nacional de Combate à Pirataria também nos fez uma homenagem, assim como fez a outras pessoas que trabalham efusivamente nesse combate à pirataria, né? Então, nós fomos homenageados também lá em Brasília, uma homenagem com relação a isso daí. Recebemos também homenagem da Lacoste,
reconhecendo o nosso trabalho, um encontro que veio uma comitiva inglesa aqui fazer uma visita, eles aproveitaram a oportunidade e também fizeram nos homenagearam pelo trabalho executado. Então, isso acaba sendo muito importante para nós e satisfatório, saber que tudo aquilo que a gente, porque não é de graça, né? A gente acaba tendo que despender uma grande energia para isso. Então, essa energia que a gente despende, a gente acaba sendo reconhecido. Isso é muito bom, né? Para nós entendermos, primeiro, que estamos conseguindo fazer algo que é bom, que presta-se ao bem comum. Estamos conseguindo cumprir a nossa parte, ainda que total ou parcialmente, e ainda estamos sendo reconhecidos por isso, né? Outros órgãos estão reconhecendo. Ficamos extremamente lisonjeados por isso, né? Até também teve uma indicação à Câmara Municipal para receber uma medalha que não aconteceu por força também da pandemia, que isso foi adiado, mas a medalha Tiradentes, que é conhecida aqui em São Paulo, que seria homenageada pela Câmara Municipal. Então, isso foi um ato bem bacana, até pelos serviços prestados aqui em São Paulo. É um ato bem bacana. Sim, sim. E assim, inclusive, eu conversando com várias pessoas que a gente convidou para vir assistir a live no LinkedIn, várias pessoas reconheceram o seu trabalho, já falou que já fizeram algumas operações com o senhor e sempre te dando os parabéns, que o senhor faz um excelente trabalho. Fica aqui o comentário aí que o pessoal reconhece muito, muito bem o seu trabalho. Falando aqui sobre operações, o pessoal chegou a fazer algumas perguntas, né, sobre operações que já aconteceram, porque acho que é algo que causa uma certa curiosidade. Então, eles pediram para a gente perguntar. Eu cheguei a separar algumas aqui que foram bem noticiadas, né, pedi para o senhor poder comentar para a gente. Começando pela 404, né, que fala um pouquinho sobre pirataria na internet, né? Se puder comentar para a gente. Tá. A Operação 404 foi uma operação muito interessante e até uma operação, de certa forma, nova, né? Digamos assim, porque se relaciona à pirataria de internet. Aquilo que nós tínhamos lá, pirataria de CD, DVD, mídia, isso se transformou, né? E acabou passando a existir essa pirataria por internet, que nada mais é do que a pessoa que extrai de forma legal um conteúdo da internet e o difunde, né, ou comercializa de forma ilegal. E nós realizamos isso em conjunto, foi um trabalho conjunto e que foi um trabalho basicamente engendrado pelo Ministério da Justiça, o doutores Vitaltas e Alexandre Barreto, que são delegados lá no Ministério da Justiça, eles estavam à frente disso e acabaram pedindo nosso assessoramento, nós contribuímos nisso daí e vários estados participaram, salvo engano, 16 estados tinham envolvidos nisso. E o estado de São Paulo acabou tendo o maior número de alvos e nós realizamos, eu não me recordo agora muito bem quantos foram os alvos, tá? Mas foram bastante, então várias cidades do interior, se eu não me engano, cerca de 14 alvos aqui na capital e no interior, e também com o auxílio dos colegas aí, delegados e policiais civis do interior, em razão do cumprimento de mandado de busca, nós conseguimos efetuar um trabalho convincente, um trabalho muito bom, que deu um resultado muito efetivo por força, né, de todas essas forças aí e dos órgãos das entidades privadas e associações também que estiveram à frente disso, trouxeram a notícia crimes até o Ministério da Justiça para que nós pudéssemos organizar e realizar esse trabalho. Sim. E o nome da operação foi uma escolha bem interessante, né? Sim, o nome da Operação 404 basicamente porque é um código de erro, né? Então, quando você tem um código de erro para acessar, né, qualquer site lá, e você não consegue acessar por uma queda, tem esse código de erro. E por quê? Um dos pedidos que nós executávamos era para que tirassem do ar os sites, então, isso com hora, tudo agendado certinho, né, para que não atrapalhasse a operação. E a partir do momento em que nós executávamos a intervenção, esses sites eram tirados do ar e diversos, né? Milhares de sites aí foram tirados do ar naquela oportunidade. Foi uma operação muito exitosa, que eu parabenizo o pessoal lá do Ministério da Justiça também, os colegas dos outros estados, e nós tivemos o prazer de participar e ter uma grande participação aqui no estado de São Paulo. Sim, sim. Foi uma operação muito, muito boa mesmo. O pessoal chegou a comentar um pouco antes, né, sobre os carros, teve alguma pergunta aqui, mas nessa operação dos carros famosos, quantos carros ali foram apreendidos? Onde foi realizada?
A operação foi realizada aqui em São Paulo, na capital e na Grande São Paulo. Tinha ali no ABC, acho que um dos locais era no ABC. Foram, na ocasião, 3 ou 4 réplicas, foram 4 réplicas de veículo, de marcas famosas, conhecidíssimas aí, veículos esportivos, né? Que foram apreendidos na ocasião. Um deles montado já quase completamente, né? Com motor, que utilizava um motor nacional, um motor potente também, mais nacional, de um carro nacional. E enquanto os outros ainda estavam lá, tinha um protótipo, ele estava na fase ainda embrionária, começando a ser montado, as rodas separadas, ostentando a marca, os bancos também, que iam ser tudo colocado dentro desse carro, desse protótipo, para ser transformado aí num carro, né? Numa imitação, né? Sim, sim. A gente comentou também, porque essa questão aqui, a gente teve essa migração, né, do mercado da pirataria, entre aspas, que saiu um pouco do DVD, das mídias, mas ela migrou para a internet. Mas ainda assim, a gente encontra muita mídia ainda, né? Inclusive, vocês chegaram a fazer uma grande apreensão também, né, no estado. Isso foi uma surpresa para nós também, porque realmente a gente tem essa ideia. Hoje, internet, serviços de streaming, então, nós acreditamos que teria muito menos essa questão da falsificação das mídias. Entretanto, nós fizemos algumas, né, intervenções nesse sentido, mas uma chamou mais atenção, que nós fizemos a operação numa mesma data, e em 2 ou 3 estabelecimentos, mas um deles que chamou mais atenção foi divulgado pela mídia, né, na ocasião, foi, inclusive, excelentes matérias veiculadas, de modo geral, na mídia televisiva e na mídia escrita, que tinha-se lá 8 andares, nós até demos o nome da operação de Operação Download, que ela tinha 8 andares, um prédio de 8 andares, mas 8 andares repletos, realmente, de mídias ali de filmes, mídia de desenhos, mídia de músicas, né? Então tinha muito, além das mídias mesmo, que eram comercializadas ali por atacado, e para o Brasil todo. Isso daqui fornecia para o Brasil todo. Vinham, segundo nós ouvimos lá, ônibus vinham, veículos vinham aqui para buscar uma grande quantidade, levar para outros estados e para o interior também essas mídias. Além disso também, aprendemos diversas CPUs, que a gente chama de torre, né, vulgarmente, que lá faziam cada uma 10 em tempo muito rápido, né, em questão de segundos, produziam 10 cada uma dessas torres, produziam 10 dessas mídias, né? 10 dessas mídias, nós acabamos aprendendo centenas aí dessas torres. Foi um excelente trabalho, um trabalho também muito exitoso. Foi trabalhoso, cansativo, muito cansativo, mas obtivemos êxito aí em realizar isso daí. Poxa, foi bem interessante essa operação. E falando agora desses tempos de pandemia, né? Essas operações que ainda continuam acontecendo, né? A delegacia não parou, continuou fazendo muita apreensão. Eu acho que isso até, de certa forma, surpreendeu, né, os falsificadores. Não sei se eles esperavam que isso ia acontecer. Você pode comentar para a gente, acho que ontem também teve, né, uma apreensão. Sim, eu vou aproveitar e, se você me permitir, vou responder a pergunta acho que a Ana, que estava me perguntando ali, fez uma pergunta no sentido de que qual a maior apreensão que foi feita, né? Eu acho que a apreensão, talvez as maiores apreensões que nós fizemos, foi uma delas diz respeito, essa que eu falei dos DVDs, foi uma grande apreensão, mas a maior delas foi em um shopping situado no Brás, em que de lá nós tiramos 370 toneladas, tá, de produtos piratas dentro desse shopping. Nós trabalhamos 4 dias, da manhã até a noite, para retirar todos esses produtos. Envolvemos cada dia de trabalho mais de 100 pessoas trabalhando. Que isso! Efetivamente, efusivamente, e nós conseguimos realizar esse trabalho. Foi um trabalho também muito bom, realizado no centro de São Paulo, no Brás. E você tinha perguntado com relação à pandemia, né? Com relação à pandemia, é o que eu falei, nós mudamos a estratégia, né? Como o comércio estava fechado, nós acabamos atacando a fonte, né? Onde eles produziam. Porque, inicialmente, se vocês se recordam,
sempre tinha aquela ideia, o pico da pandemia, porque é um vírus novo, ninguém ainda sabia, nós estamos conhecendo esse vírus ainda, né? Os especialistas estão conhecendo esse vírus. Então sempre se tinha, o pico da pandemia vai ser essa semana. A partir do mês que vem, todo tinha aquela expectativa, vai voltar. E nisso, eles efetuavam a produção pensando nessa volta. Ou então produzia aquilo que poderia ser vendido por internet. Ou então produzia-se álcool em gel, máscara de proteção, né? Que nós tivemos uma ajuda muito grande do pessoal da Anvisa também, deu um suporte muito grande para a gente nesse sentido, em consultas. O pessoal da Anvisa trabalhou muito nesse sentido, inclusive com medicamento falsificado também, eles nos auxiliam muito nesses trabalhos de falsificação. É o que eu falei, são os órgãos interligados. Então nós mudamos e eles não esperavam, né? Porque eles achavam que até a polícia, de certa forma, estava parada. Mas duas categorias e algumas outras, né? Mas a segurança pública, basicamente, e saúde, não parou, né? Nós tivemos nós evitamos, tomamos todos os cuidados devidos, mas nós não paramos de trabalhar. Durante toda a pandemia, trabalhamos na medida do possível, dentro daquilo que dava, executando os trabalhos que podíamos. Sim, está ativo e muito ativo, né? Sim, sim. Teve uma pergunta aqui, ó, perguntando, né, sobre a Polícia Federal, se ela se envolve em operações na internet. Ele comentou aqui que já ouviu falar que ela derrubou um site da internet, uma Mega Filmes. Não sei se eu poderia, sabe, comentar alguma coisa sobre isso, mas se pudesse. Sim, a Polícia Federal também executa alguns trabalhos, e esses trabalhos relacionados à internet. Eu não tenho conhecimento perfunctoriamente sobre esses trabalhos, porque a gente não acaba não participando, eles que fazem, mas eu vejo também, da mesma forma que quem fez a pergunta aí, também vê pela televisão, a gente acaba vendo, e comentários também nos meios policiais, porque a gente está atento, né, a esse tipo de trabalho, a gente acaba vendo da mesma forma. Então, eles também acabam executando. Quando há uma operação assim, também pode ser que eles se coordenam, né, e existe uma troca de informação para poder ser mais efetivo, né? Sim, quando algum órgão não consegue ou precisa de uma colaboração do outro, a gente sempre se conversa para que um auxilie o outro no sentido da realização dos trabalhos. Sim. Eu fiquei curioso aqui com relação àquela operação do Brás. Foram quantos caminhões que vocês conseguiram para tirar todo esse material de lá? Nossa, você sabe que eu tinha isso em mente até pouco tempo atrás, mas eu não me recordo mais, mas foram centenas de caminhões que foram utilizados lá. Foram muitos caminhões. Sim, 4 dias de trabalho é muita coisa, foi um golpe bem duro, né? Todos os dias nós tínhamos lá uma logística, encostavam caminhões e carretas, né, grandes, né, articuladas, que a gente encostava lá, enchia, levava, então por dia aí tinha dezenas por dia, né? Dezenas de caminhões por dia que eram enchidos e levados ao depósito. E aí voltavam, a gente enchia e levava ao depósito. E era assim que a gente trabalhava numa rotina cansativa, bem cansativa. Foi basicamente um crossfit. Imagino. Bom, mas é realmente um trabalho muito expressivo que tem sido feito. A gente, falando assim das operações assim, na cidade, a gente chegou a ter conhecimento de uma operação que teve em Santa Catarina, não sei que o senhor pode não estar muito adentro disso, mas que eles tinham uma rede que eles conseguiam distribuir pelos correios, né? Eles distribuíam, as pessoas compravam pela internet e eles distribuíam para o Brasil todo. Você tem conhecimento de um pouco dessa venda na internet? Como tem crescido? Vocês têm monitorado isso? Sim, nós temos monitorado. A internet em todos os setores tem crescido, né? E por isso que há uma migração e a utilização nesse período de pandemia e quarentena. Então, também teve um aumento a comercialização por internet. E nós temos sim monitorado e estamos de olho nisso, né? E buscando meios de atuar nesse sentido também. Sim. Por conta da pulverização das lojas, né? Porque são muitas lojas pequenas, se torna um pouco mais difícil o trabalho, dificulta na sua visão? O que dificulta, na verdade, o trabalho é a grande quantidade de lojas que comercializam, né? Isso dificulta sobremaneira. Então, nós temos, o que você falou da pulverização aí. Então, isso dificulta, porque nós temos uma limitação de pessoal, né, no que tange, que trabalha no segmento. E olha que eu sou privilegiado de ter uma equipe que é bem disposta
que trabalha bastante, né? E são incansáveis e bem dedicados, mas, de certa forma, o número de locais que comercializam produtos piratas é muito expressivo, né? Então, a gente tem que atuar dentro daquilo que a gente tem condições de atuar e a gente vai priorizando, né? Tomando as nossas prioridades aqui e atuando. Sim, sim. Chegou um comentário aqui que eu achei até bem interessante, pedir que o senhor fizesse um comentário sobre o seguinte: comprar pela internet tem ficado cada vez mais difícil, muitas réplicas. Esse nome réplica, que o pessoal caiu assim na boca do povo, acho que a gente deveria falar sobre isso, deixar claro que, se tratando, por exemplo, de um tênis, de uma marca conhecida, de uma camisa, isso não é uma réplica, é uma falsificação, né? Perfeitamente, a sua asserção já foi perfeita. Ou seja, para que haja uma réplica, para que se tenha uma réplica, é necessário uma autorização do titular da marca, né? E isso a marca dificilmente vai conceder, né? Exceto se for para algum evento promocional, algo assim, mas é muito raro de ver essa autorização, é uma questão de mercado. Então você disse tudo, ou seja, nós não temos réplicas, na verdade o que nós temos é falsificação, em alguns aspectos, contrafação, né? Não réplicas. Então, pessoal, por favor, não caiam nessa, essa questão de que é uma réplica. Quando alguém vem te oferecer, olha, eu tenho um tênis da marca X, é uma réplica, isso não é uma réplica, não existe. A marca, ela não autoriza, né? A réplica para uma criação de uma réplica para esse fim. Delegado, eu queria a gente fazer algumas perguntas, né? Abrir para algumas perguntas. Sei que a gente está com um pouco menos de 10 minutos aqui na live. Uma coisa que apareceu aqui seria o que a gente pode fazer sobre a gente que é um cidadão de bem, o que a gente pode fazer quando a gente tem a ciência de que tem um produto falsificado sendo vendido em uma loja, ou existe um armazém, uma fábrica desse produto. O que a gente poderia fazer? Bom, há várias possibilidades da pessoa, né, ela contribuir nesse sentido, realizando uma delação, então, e denunciando esse tipo de conduta. Um deles, né, tem a denúncia anônima, que pode ser feita através do 181. Basta ligar no 181, anônima, que se é atribuído à polícia, para que a polícia tome as providências pertinentes. E é bem possível que no estado de São Paulo, principalmente na capital, isso venha cair aqui para nós tomarmos as providências pertinentes, e seria de bom grado nesse sentido. Sim, então, pessoal, sei que está em São Paulo, se souber de alguma coisa, puder denunciar, é bem importante. E para quem está no resto do Brasil, seguimos, né, a denúncia, mas aí, no caso, a gente não tem outras delegacias, né, especializadas em todos os estados do país, né? Nós em alguns estados nós temos a delegacia especializada, em alguns estados nós temos a delegacia que não é especializada, mas tem atribuição para a realização, ou se convencionou que aquela determinada delegacia vai realizar. E aqui em São Paulo, nós, aqui do DEIC, da primeira delegacia da DIG, somos a única delegacia especializada nesse tipo de delito. Tá? Então, nós temos a especialização, a expertise para trabalhar com relação a esse tipo de delito aí, que, de modo geral, aí, eles tratam como delito de pirataria, mas são os crimes contra a propriedade imaterial, de modo geral também nós falamos, né? Propriedade industrial, direitos autorais e etc. Sim. Pessoal, a gente vai abrir para algumas perguntas, né? A gente está no finalzinho da live. Quem quiser fazer as perguntas, pode fazer, que a gente vai conversando. Vamos aparecer uma aqui, olha, qualquer venda de falso pode dizer, acredito que pode ser denunciada. Pode, qualquer venda de produto falso pode ser denunciada. Não só pode, como deve. Até um dever de cidadão aí, que nos auxilia muito, em que faz a gente ter um levantamento muito bom. Os escritórios de advocacia também têm um levantamento bom nesse sentido, que os escritórios que representam as marcas têm esse levantamento bom, né? Mas isso contribui para nós, qualquer produto. Qual produto, chegou uma pergunta aqui, ó, qual produto e marca mais falsificada? Existe tem uma diversificação muito grande. Nós temos vários produtos que são falsificados, e as marcas,
as marcas mais famosas, mais conhecidas, que vocês mesmos sabem, aí que são aquelas mais comercializadas, são as marcas mais falsificadas, porque é aquelas que têm um apelo de mercado maior. Então, são essas marcas que são as mais falsificadas, aquelas que vocês mais veem também no comércio, quando vocês circulam, quando vocês vão procurar um produto. Então, essas são as mais falsificadas. Delegado, uma pergunta minha aqui. Na opinião do senhor, quais são os caminhos para a gente poder acabar com a pirataria? Ou é possível também a gente acabar com a pirataria? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Na verdade, seria uma pretensão demais a gente, assim como os outros crimes, né, a gente falar, nós vamos acabar, o caminho para acabar é esse, ter uma receita, uma fórmula mágica, mesmo porque isso é mutável, né? Mas é sazonal também, altera de tempos em tempos. Mas, assim, nós estamos utilizando uma fórmula que o objetivo é, pelo menos, diminuir esse tipo de crime, combater efetivamente esse tipo de crime, essa é a nossa intenção. E deixar um cenário muito melhor, quando a gente não mais estiver à frente disso, deixar um cenário muito melhor do que nós pegamos quando nós chegamos, ou então tentar melhorar isso socialmente. Então, mas só que o principal seria a consciência social, né? Se nós não tivéssemos público que buscasse o produto pirata, o produto falso, nós não teríamos. Então, esse é o ponto crucial. A contribuição da população é crucial nesse sentido. E aí nós poderíamos até pensar em falar em um extermínio aí da pirataria, né? Se todo mundo se conscientizasse aí, os brasileiros se conscientizassem, não vou comprar mais produto pirata, ninguém mais comprasse, aí acabaria o mercado, existiria um mercado. Sim, sim. A gente tem observado e a gente faz aqui um trabalho até para alertar as pessoas, né, sobre os riscos. E o que a gente percebe é que a gente tem tido muito apoio, sabe, com relação a esse trabalho da população. A gente recebe muitas mensagens no direct falando sobre o trabalho, pessoas que se importam, né, com essa questão de estar adquirindo um produto original, que sabe o quanto isso é doloso, né, para a marca, o quanto a marca sofre, né, com esse mercado e quanto a população também sofre, né, com essa questão. A gente acaba sendo prejudicado, mesmo que indiretamente, não usando o produto, mas deixa de arrecadar imposto, enfim, tem uma série de coisas, né, que a gente pode citar aqui. Uma outra pergunta que apareceu aqui, se a pandemia ela aumenta a pirataria diretamente, você tem... Acho que é muito aquela migração, né, do mercado. Sim, não teve. O que a gente acredita, mas isso nós não temos uma pesquisa, mas pela percepção, é que não houve um aumento assim da pirataria nesse tempo de. Talvez tenha havido uma percepção por conta daqueles que também estão fazendo um home office, estão mais em casa tal, e acessam mais a internet. Mas nós que trabalhamos no dia a dia com relação a isso, a percepção que nós temos é que continua havendo a pirataria. Mas a pandemia, até por conta do comércio fechado, ela até diminuiu em tempos de pandemia, né? Porque o comércio físico, né? O comércio, as portas abertas deixaram de existir, fechou-se a porta e o meio buscado foi a internet. Então, a gente acredita pela percepção, não com bases técnicas, que não tenha ocorrido um aumento. E é o que eu falo, conciliado esses dois fatores, de trabalho efetivo dos órgãos públicos e privados, dessa parceria, sinergia entre os órgãos, que eu falei lá no início da nossa apresentação, da disposição dos profissionais que estão diante disso, e mais a pandemia também, acabou auxiliando em ter um decréscimo nesse tipo de prática. Sim, sim. Delegado, o Instagram ele vai acabar cortando, né, a nossa ligação, a nossa live aqui. Se quiser fazer suas considerações finais, eu quero agradecer muito, né, pelo seu tempo. Eu sei que é difícil a gente conseguir uma agenda, o senhor trabalha bastante. Quero agradecer por ter vindo aqui falar com a gente sobre esse tema que é muito importante a gente conversar com a população. Se eu puder fazer suas considerações finais. Tá, novamente eu gostaria de agradecer o espaço. Acho importantíssimo a gente estar externando essa preocupação e esse apelo com relação ao combate à pirataria. É importante, eu fico contente de terem pessoas que estão interessadas nesse propósito e auxiliar a diminuição da pirataria. E eu faço um apelo para que não adquiram esses produtos piratas, me coloquem inteiramente à disposição.
nós estaremos trabalhando para diminuir esse tipo de atividade aqui no nosso estado de São Paulo, na cidade de São Paulo e até no próprio Brasil, né, no próprio país. Então, a gente conta com vocês, com a colaboração de vocês, e que não adquiram produtos piratas. Isso é perigoso, não faz bem, e como foi explanado